Listen! Eu queria que você definisse primeiro o que é identidade de gênero. Certo, assim, quando a gente fala um pouco da identidade de gênero, é importante que a gente pense primeiro na diferenciação que é feita em relação a sexo, sexualidade e gênero, para poder entrar na identidade. Porque comumente, nas literaturas mais tradicionais, é definido como sexo e como gênero, é que sexo estaria no domínio mais do biológico, do natural, e o gênero ele seria os atributos de cada cultura ao sexo. Mas esse tipo de definição, ele digamos que ele complica um pouco, até para a gente problematizar essas próprias definições, porque quando a gente coloca o sexo no domínio da natureza, é como se a gente não pudesse nem mais discutir sobre ele. Da natureza, é uma coisa universal, então deixa quieto, e a partir disso é que surge o que a gente chama da concepção binária, muito comum no nosso cotidiano, no senso comum, no científico, que é uma coisa muito misturada, de que a sexualidade, que é diferente do sexo, que sexo teria mais a ver, digamos, com essa parte do macho e da fêmea, e sexualidade dos comportamentos, mas essa ideia do sexo atrelado à natureza, ela passa essa ideia de que o sexo e a sexualidade ela é binária, restrita ao macho, ao masculino, e à fêmea, o feminino. E o gênero, como eu falei, que seriam os atributos culturais dados ao sexo, que seria o natural, os atributos culturais, desculpa, dados ao sexo, que seria o natural, ele também acaba ficando fixado nessa definição de macho e de fêmea. Só um exemplo assim, para a gente ver, por exemplo, um bebê que nasce e vê que ele nasceu com um pênis, aí fala é menino, mas será que a gente só pensa na questão, digamos, do sexo como natural? Não. Já tem toda uma pedagogia da sexualidade, e do gênero, que vem o menino, já tem a roupinha dele mais diferenciada, uma cor tal, brinquedinhos tal, então tá tudo muito unido, muito junto. Essa visão binária, heterocêntrica, também, de macho e de fêmea, do masculino e do feminino, de que isso causa, claro, reverbera, até psicossocialmente assim falando, nas nossas vidas, porque ninguém escapa, a gente está sempre sendo interpelado sobre se somos feminino, masculino, qual a nossa, digamos, identidade de gênero. Então, assim, para a gente chegar nessa parte da identidade, também é importante a gente ver, é uma literatura muito densa, muito imensa mesmo, sobre identidade, mas há muito também essa questão de ver a identidade como algo, no caso da identidade de gênero, como algo, digamos que cultural, mas que no fundo, ela é fixa e ela é naturalizante, porque ela está atrelada a esse discurso, digamos, pré-reflexivo de que a partir da fêmea e do macho, a cultura generifica, digamos assim, esse macho e essa fêmea como masculino e feminino, mas acaba ficando dicotômico e limitando as possibilidades da pessoa estar dentro da cultura. Explica o conceito de heteronormatividade. Certo. Esse conceito já é utilizado já há algum tempo na literatura, sobre gênero, sexualidade. Ele fala muito, principalmente, não apenas, mas da nossa cultura ocidental, que é segundo, eu vou citar uma autora que é uma das mais conhecidas, que é a
ou que a Judith Butler, esse conceito não é dela especificamente, mas ela, né, fez com que ele tivesse uma dimensão imensa, que a heteronormatividade, que ela chama também da matriz heteronormativa, ela é uma matriz, né, que significa os corpos dentro da cultura ocidental. Então ela é heteronormativa. Então a norma, né, dessa matriz é a heterossexualidade, né, uma norma binária, né, e as pessoas que não se encaixam nessa matriz, né, como é que, se essa matriz significa os corpos, se tem pessoas que não se encaixam nessa matriz, que não seguem essa, digamos, meio que essa heterossexualidade compulsória, elas aparecem como seres abjetos, que é um termo dela que eu acho fortíssimo, né, mas aparecem como seres abjetos, né, seres aberrantes, né, tidos, digamos, que à margem, mas que está dentro dessa matriz também. Né, ela até fala assim, que é um exterior constitutivo, digamos, né, a partir dessa matriz, né, ela tem as suas regras, né, obviamente, as suas normas, e quem não segue essas normas pode pensar que está de fora, mas esse de fora está dentro também, porque ele constitui essa própria matriz, né, que a gente sabe que o normal só é construído a partir do quando você tem uma normal, senão você não constrói uma normal. Né, aí, segundo a matriz heteronormativa, né, que... E assim, uma coisa interessante que eu gosto muito de falar também é que geralmente as pessoas falam, então os considerados abjetos na matriz são os homossexuais, digamos, os LGBTs. Mas não é só isso, assim, o comportamento diferenciado do que se espera, digamos, de uma mulher heterossexual ou de um homem, né, heterossexual, também dentro dessa matriz ele pode ser considerado abjeto. Me fale sobre o seu processo de mudança no corpo, como foi todo o processo de colocar silicone, os hormônios que você já utilizou, as cirurgias, a roupa, o cabelo. Como é para você, o que significa para você essa transformação de sentir-se mulher, a identidade? Bem, tudo começou pelo básico, né? Eliminar os pelos do rosto. Então eu comecei a fazer sessões de laser, que era a depilação definitiva, né? Fiz mais ou menos 12 sessões no rosto. E a partir de então, do momento em que eu estava a ficar sem pelo na barba, eu comecei a tomar hormônio para começar o processo de feminilização, né? Só que durou muito pouco a minha hormonização. Assim, com uns 3 meses tomando hormônio, eu suspendi e resolvi começar as mudanças. A primeira foi coloquei mega hair no cabelo, né, pra ficar maior. Depois eu fiz a cirurgia de bioplastia na bunda e por último a prótese nos seios. Foram essas minhas alterações. E fiz poucos de bioplastia no nariz, na boca, mas muito discreto mesmo. Então essa foi basicamente o meu caminho, foi esse, né? E como a Satine surgiu, assim? Como deu vontade de mudar o corpo? Primeiro, eu só era um menino que se montava de drag na noite para fazer show, então para me divertir. E mudou a minha aparência a partir do momento que eu me senti como mulher, né? Que já não era mais o aspecto drag, o aspecto artístico, mas o aspecto de identidade, de querer ser mulher. Então, quando isso foi desabrochando dentro de mim, já vi que era inevitável deixar de lado o meu lado masculino e começar a me feminilizar. Foi aí que a Satine nasceu. E como as pessoas ao seu redor perceberam essa diferença? Perceberam com a harmonização, né? Com a eliminação dos pelos na barba já foram notando diferenças drásticas, né? A roupa, né? Fui começando a vestir de mulher também. Foi muito rápido, assim, em 45 dias eu já estava com uma identidade totalmente mudada, né? O meu aspecto, o meu biotipo, foi tudo muito rápido. E como é a sua relação com a sua família? É ótimo, a família me aceita. Antes de começar o processo eu contei pra minha mãe e pra minha irmã. E só que me chamam ele pelo nome de homem, né? Mas tudo bem. Então, eu pertenço a uma igreja inclusiva, né? Uma igreja evangélica inclusiva que aceita as pessoas na diversidade sexual, ou seja, não faz acepção de pessoas, assim como Deus nos aceita como nós somos.
E quanto aos locais públicos, como você se sente? No começo eu ficava retraída, mas hoje em dia normal, é normal. Não tem nenhum tipo de... No banheiro? Fazer chacota. Quando vai ao banheiro? Banheiro, eu vou no banheiro feminino normal, não tem problema. Até que as pessoas entendem que meu corpo está mudando, eu não posso ir no banheiro masculino. Na faculdade o povo entende. E é normal. Hoje, no começo, eu me encarava com preconceito. Mas quando eu vi que as pessoas não tinham esse preconceito, eu comecei a mudar, né? E hoje eu saio normal na rua e não tenho nenhum tipo de medo. E sua vida profissional? Estudantil? Bem, estudantil, sou aluna do curso de design de moda. Já estou perto de terminar o curso, já pretendo fazer uma pós-graduação. Quero atuar na parte de produção de moda. Já estou dando os primeiros passos trabalhando como produtora de moda na parte da beleza, maquiagem e cabelo. E pretendo também seguir nesse mesmo caminho, trabalhar com comunicação e moda, né? Boa noite, Cláudia. Boa noite. Me fala como foi o seu processo de mudança no seu corpo? Meu processo de mudança geralmente, praticamente de adolescente, né? Porque desde cedo sempre fui muito feminina. Aí assim, na adolescência já comecei a tomar hormônios, já sempre tive o cabelo grande desde criança. Aí depois foram surgindo as modificações, fiz bioplastia de quadril, bumbum, fiz laser no rosto e depois coloquei a prótese. Please don't stop the music. E como foi que a Cláudia Ferraz surgiu? A Cláudia Ferraz surgiu, na verdade, eu sempre fui claro na minha cabeça, né, desde criança. Aí depois, como falei antes, com a adolescência, eu me dei esse nome feminino, porque eu me via uma mulher, me via uma pessoa feminina. E aí surgiu, daí foi crescendo e eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje. E como as pessoas ao redor perceberam essa diferença ao longo das transformações? Por os gestos femininos, pelas mudanças no físico, pelo modo de vestir, o modo de andar, o modo de se comportar. Sempre vi um pouco diferente dos meninos, né, na verdade. Me viu praticamente uma menina, porque desde criança eu sempre tive atos femininos. E a sua relação com sua família, eles aceitam? Sempre aceitaram me apoiar em tudo. Sempre estiveram ao meu lado, eles são praticamente o meu berço que eu sou hoje. Porque eles sempre me apoiaram em tudo, sempre estão do meu lado em tudo que eu fizer, eles sempre me apoiam, me parabenizam, me ficam tristes comigo, eles sempre estão do meu lado, sempre foram assim comigo. E com a religião? Eu sou católica, desde criança, assim, de família. Como a Sachine falou antes, acho que religião é estar com Deus, é conhecer o que Deus nos passa, saber que Ele existe e acreditar nele e seguir os caminhos, né? E como você se sente nos locais públicos? Eu sempre me senti bem à vontade. Praticamente, não vou dizer que nunca, porque também seria um pouco exagero, mas eu sempre soube sair, entrar em qualquer lugar, nunca tive um constrangimento sério, não. Só uma olhada, mas nada demais. Sempre foi bem natural. E me fale da sua vida profissional. Bem, eu sou um microempresário, tenho uma loja de materiais de construção. Também sou modelo de uma marca de roupas chamada Net Modas. E também faço shows na noite, em boates, eventos, paradas. E onde está a ação política no ato de se montar? Eu acho que está na questão, assim, porque político, pelo que eu entendo, tem a ver com a própria vida mesmo, né? O próprio fato de você estar num canto falando, né, dando a sua opinião, isso é político. Mas pensando mais especificamente nessa questão, digamos, da montagem, né, enfim, acho que é nesse sentido que você me perguntou, eu acho que tem tanto essa questão da política a partir da arte, né, a partir da arte, porque o nosso corpo, né, como um todo, ele é político, né, a forma como a gente se veste, enfim.
como a gente molda o nosso corpo, né? Porque todos nós nos montamos. Tem uma frase do drag americano, RuPaul, né? Tem até um programa, acho que é um reality, não sei, tem um programa um programa de televisão. E eu, há muito tempo atrás, uns 12 anos, começando as pesquisas, tinha visto um livro chamado A Pré-História da Sexualidade, o nome do livro, né? E tinha uma frasezinha dela, eu traduzindo assim, né? Porque estava em inglês, que ela fala mais ou menos assim, que todo mundo nasce nu. Aí o resto é montagem. Então tudo é montagem, não adianta. Então a forma a gente pensar é a drag, a travesti, transformista que está em cima do palco, é político que está botando vestido, com certeza é também, né? Porque é uma forma de visibilidade, né? E isso causa, enfim, reações interessantes, de pessoas, que legal, né? Como é que pode, ela é mais feminina do que eu, digamos, né? Isso aí no início da minha pesquisa era muito forte, ela é mais feminina, né, do que eu, como é que pode você ficar pensando? Ou então quer dizer que é porque eu nasci, digamos, né, mulher, fêmea, que eu tenho que ser feminina ou que eu não tenho que ser. Mas é muito isso, é uma visibilidade a partir do espetáculo, né, a partir do show, e isso, a partir do momento que causa esse impacto, é político. E como desnaturalizar os tradicionais padrões de gênero e sexualidade? É uma pergunta muito complicada essa pergunta. Como é que a gente desnaturaliza? Porque eu vejo tanto uma questão também assim de educação, né, do que a gente aprende, né, como eu falei assim, a gente na barriga da mãe, enfim, já vem toda uma pedagogia, né, em cima disso. E realmente, eu não sei, assim, é uma pergunta bastante complicada. Eu penso nessa questão da educação, mas também na questão da própria forma como você vivencia isso, como você questiona, né? E questionar se à medida que isso, digamos, isso causa o sofrimento, não só a você, eu penso numa perspectiva ética também, assim, né? As outras pessoas, né? Você se questionar, né? Por que determinadas pessoas, né, são consideradas menos humanas do que as outras, né, pegando essa parte mais de sexualidade, de gênero, que eu acho que é o foco, né, de vocês, mas tem diversas outras, né, de etnias, enfim, outras coisas. Mas eu acho que essa parte de educação é essa parte do questionamento. A gente queria que você comentasse sobre as representações do que é o travesti, a drag, a trans. Certo. Nas literaturas, porque eu acho muito interessante, na minha pesquisa, do livro e tudo, eu iniciei com as travestis, na psicologia, em 2002, isso faz um tempo interessante. Aí a gente vê aquela definição bem bonitinha, o que comumente, né, é entendido, digamos, como travesti. Geralmente se fala o quê? Que aquela pessoa que nasce macho, nasce homem, né, e quer, digamos, ter contornos femininos e faz, por exemplo, coloca silicone, faz uma intervenção, digamos que literalmente no corpo, seriam, né, próteses ou não, né, silicone industrial, enfim. Geralmente se fala isso da travesti e que, né, 24 horas, com roupas femininas e que não quer tirar o seu órgão sexual. Aí no caso da transformista seria aquela pessoa que eu acho, as pessoas geralmente falam assim que eu acho uma coisa, enfim, que é normal durante o dia, se veste normal, eu acho todo, né, enfim, e que à noite se monta, né, com, digamos, adereços mais femininos, e a transformista ela tem, digamos, uma montagem mais voltada ao que é considerado o feminino clássico, né, não é algo muito exagerado, é algo mais glamouroso, né, mais bonito. E já a drag seria também essa questão de que se monta para determinadas situações, transformista, né, drag não fica 24 horas, mas a drag, assim, são outros estilos, né, digamos que é um estilo considerado, como é que eu posso falar, mais exuberante, assim, mais, né, a drag, às vezes ela tem uma montagem pirotécnica, né, às vezes com carne crua, cores fluo, né, o bate-cabelo da drag, então tem essas diferenças. Agora, o interessante é que você mesmo conhecendo, né, indo aos shows, foi algo que eu fui bastante, né, durante o mestrado e tudo, quase todos, né, na Guarda de Vai, principalmente concursos e tal, é que, assim, essas categorias, elas não dão conta, né, elas não dão conta. Pode dar conta, assim, em determinados momentos delas se autodefinirem, né, e tudo, mas só o que a gente vê
como o caso, né, de uma das pessoas que vocês entrevistaram, né, que é a Satine, um ícone drag, a Maria, assim, da cidade, né, mas que eu já vi Satine se definindo como trans drag, eu acho que eu já vi também como transexual, né, como transsex, como mulher. Por último, eu queria que você comentasse como é para elas a importância de transformar o corpo, colocar silicone, implante de cabelo, toda aquela... Acho engraçado que a gente pensa muito nisso quando fala, digamos, das trans, né? Que no meu livro, né, que se chama Ela é o Show, né, Performances Trans na Capital Cearense, se trans eu botei englobando tudo. Algumas pessoas perguntam, mas como que engloba? Eu falei, olha, acho que engloba no sentido de que esse trans, de meio que transbordar, assim, de explodir às vezes essas próprias categorias. E como eu também falei anteriormente, nós fazemos isso, assim, né, os nossos cabelos, botar, por exemplo, né, algum tipo de intervenção de cirurgia plástica. Eu lembrei até da Guacira, no livro, né, o dela mais famoso, assim, aquela coletânea, Corpo Educado, que ela fala, né, assim, que se uma pessoa quiser fazer uma cirurgia, uma rinoplastia, não é isso? Cirurgia do nariz, não tem problema. Mas você vê, por exemplo, quando trans quer colocar prótese, isso causa todo o rebuliço, que é como se ela estivesse mudando o caráter, né? E essa história também, como essas ideias de sexualidade, né, e Foucault fala muito bem disso, é como se ela fosse quase que central, assim, para dizer se você é uma pessoa legal ou não. Então você não pode fazer uma cirurgia, né, de redesignação, enfim, tem diversos nomes, né, de mudança, como chamam de sexo, porque isso traria, digamos, seria meio que uma traição do que é a sua essência. Aí eu creio que a importância que existe talvez essa busca também da felicidade, podemos dizer, sem nenhuma forma de querer ser clichê, né? Uma busca mesmo de felicidade, você estar bem consigo mesmo, e que é uma busca que é nossa, assim, não é só das trans, né? A gente costuma olhar muito assim, das trans, mas é uma busca nossa, a gente está sempre também querendo, sei lá, se aperfeiçoar, uma questão mesmo de roupa, uma questão, sei lá, de botar um piercing, fazer uma tatuagem, de malhar, isso é montagem. A gente está se montando o tempo inteiro, né? Assim como elas. Então eu acho interessante, resumindo, que é uma busca nossa, digamos que humana mesmo, né? De estar bem com a gente mesmo e poder fazer o que a gente gosta.